Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá a todos. Muito boa noite. É um prazer para mim, Fernando Chapeiro, estar aqui novamente em direto com todos vocês a apresentar este programa semanal Como é que Cristo Mexe, no canal da Pastoral Juvenil da Diocese de Viseu. Não sei se conseguem me ouvir bem, aqui com o nosso hino a tocar, de fundo. E já agora, se gostam do nosso hino, vou pôr mais uma vez. Digam-me lá se conseguem me ouvir bem ou não. Olá, boa noite, Rafael. Tudo fixe? Senhor Quinteiro, diga lá se me ouve bem ou não, aqui com o hino. Se calhar não me estão a ouvir, por isso é que não estão a responder. Ou isso ou é o delay. Bom. Boa. Um dia destes, vou-te convidar para entrares em direto para fazeres um dos teus raps. Tá bom, Telmo? Tens que preparar isso. Olha, e como prometi na semana passada, cá está. Cá está a parteleira. A parteleira que é para fazer um cenário mais bonito. Francisco, tudo jóia, tudo bom? Cá está a minha parteleira, que é que a malta que faz os diretos tem sempre prateleiras com os livros atrás. E eu a semana passada tinha-vos prometido que... Obrigado, Fabrício. Tinha-vos prometido que ia arranjar uma prateleira, que é para fazer um cenário também assim mais erudito. E cá está ela. Agora vocês vão dizer assim, epá, está aí a prateleira, mas faltam os livros, não é? Pois é. Faltam os livros, sim senhor. Mas isso, eu acho que vou pondo os livros à medida a cada semana. Tipo Marcelo, quando apresentava lá os comentários na TVI e na SIC e na RTP, acho eu. Vou ficar o intelectual. Todas as semanas apresento um livro e vou pondo aqui. Vou pondo aqui na prateleira, que é para dar aquele ar intelectual e que leio muito. O que é que achas? Top. Olha, então, e por falar em livros, hoje à tarde, estava a ler aqui um livro e tem aqui uma história, pá, que eu vou partilhar com vocês. João, bem-vindo. Poucas, bem-vindo. Gonçalo, provavelmente. Salgueiro, bem-vindo. Olha, vou partilhar com vocês aqui uma história que estava a ler, aqui de um livro que depois há de vir para aqui, mas não esta semana. Esta semana é só para apresentar a prateleira. Hein? Já agora, gostam da prateleira? Acho que tem um certo estilo, dá um certo estilo. Então, olha, vou-vos contar esta história. Só para dar. Falta-te ainda a intelectualidade. Por isso é que eu tento ler muito, que é para ver se ganho alguma intelectualidade. Hein? E depois passo aqui alguma coisinha. Então vamos ler esta história. Uma jovem casou-se. O que é raro nos dias de hoje, não é? Casou-se e foi viver com o marido para a casa da sogra. De acordo com a tradição. Exatamente, João. Faltam os livros, mas era isso que eu estava a dizer. Agora a cada semana vai ser uma apresentação tipo Marcelo ou Marcos Mendes, que trazem sempre os seus livrinhos, trazem sempre assim um livrinho e dizem, esta semana apresento-vos isto, e depois metem o livro, vou meter aqui o livro na prateleira. Então está prometido a cada semana um livro e um livro para a prateleira. Hoje, esta semana é só para apresentar a prateleira, que tinha prometido. Então vou ler outra vez a história. Vamos lá. Uma jovem casou-se e foi viver com o marido para a casa da sogra. De acordo com a tradição do seu país. Passado algum tempo de convivência, a jovem começou a ter conflitos com a sogra. Não é nada natural, pois não? Quando
O relacionamento se tornou insuportável. A jovem pensou em livrar-se da sogra e foi consultar um sábio, velho amigo do seu pai. Depois de ouvir a jovem, queixando-se do inferno em que vivia, o sábio pegou numa mão cheia de ervas secas e disse-lhe: misturas estas ervas na comida, em pequenas porções, todos os dias. E assim a tua sogra vai se envenenando lentamente. Mas deverás tratá-la bem, para que ninguém suspeite de ti quando ela morrer. O crime perfeito, portanto. Controla os teus impulsos negativos. Não discutas com ela. Escuta com paciência e procura ajudá-la a resolver os seus problemas. A jovem seguiu os conselhos do sábio. Começou a preparar cuidadosamente as refeições. Para evitar suspeitas, mostrava-se calma e muito compreensiva. As discussões terminaram. A relação melhorou. Arrependida, a jovem voltou a falar com o sábio. Por favor, ajude-me a evitar que o veneno mate a minha sogra. Ela tornou-se uma pessoa agradável e agora gosto dela como se fosse minha mãe. Não quero que ela morra envenenada por mim. O sábio sorriu, abanou a cabeça e disse: não te preocupes. As ervas que te dei são vitaminas. Não podemos mudar os outros, não podemos, mas podemos mudar-nos a nós próprios. O modo como nos comportamos com os outros influencia o modo como eles se comportam conosco. Sem os outros, não conseguimos viver. Com eles, construiremos o céu ou o inferno da nossa existência. Cada um colhe o que semeia. Então, o que acharam desta história? Cada um colhe o que semeia. Pois é que isto é mesmo verdade. Cada um colhe o que semeia e o que nós estamos a tentar fazer na pastoral juvenil, na verdade, é colher frutos bons. Acho que na Bíblia Deus dizia que pelo fruto se vê a qualidade da árvore. Uma árvore, para saber se é boa, se é mau, temos que provar o fruto que ela dá. E aqui, obrigado Ana, e aqui é um bocado isto mesmo. É aquilo que nós fazemos, vem para nós, vem até nós, e é isso que vamos colher. Por isso, o que é que cada um de vós decide semear hoje, para colher amanhã? Nós na pastoral, como estava a dizer, tentamos semear o bem. Tentamos semear o amor de Jesus e dá-lo a mostrar a todos. Agora, obrigado Tiago, obrigado Fabrício. Então olha, sabem, como diretor da Pastoral Juvenil, e isto é a minha opinião e gostava também de saber a vossa, eu acho que os jovens, na verdade, os mais velhos dizem assim, os jovens estão no online, nós temos que ir para o digital, que é onde eles estão, mas na verdade eu acho que os jovens já estão um bocado fartos do digital. É a minha opinião, acho que estão mesmo fartos do digital. Eles querem sair do digital e ir para o mundo real, porque eu acho que a força que os jovens têm dentro deles, na verdade querem fazer a diferença, querem fazer diferente e a diferença no mundo presencial, não no mundo digital. O mundo digital é mais para a malta como eu, que não sou nativo digital e que queremos entrar e queremos ir passar as nossas convicções, os nossos valores, mas na verdade eu acho que os jovens, a maior parte deles pelo menos, vocês não estão aqui comigo, estão-me a ouvir, mas a maior parte deles não tem muita paciência. E na verdade todos nós não temos muita paciência para estar a ver se calhar uma hora de um vídeo ou de uma apresentação. E até os conteúdos que a própria igreja dá
são conteúdos muito, como direi, de cima para baixo. São conteúdos em que dizem, olha isto, olha aquilo, olha outro. São muito diretivos e são pouco convidativos à participação. É a minha opinião. Gostava de saber a vossa, se concordam, se não concordam. E se não concordarem, digam aí. Se tiverem a ver indeferido, pá, coloquem nos comentários. Nós temos todo o prazer em depois responder e trocarmos ideias. E então, olha, nessa estratégia muitas vezes dizem a pastoral não faz nada, as pastorais não fazem nada, não se vêem jovens. É verdade, não faz nada, não se vêem jovens. Não se vêem porque se calhar estamos a fazer de outra maneira. Estamos a tentar chegar a eles de outra maneira. Não é? Estamos a tentar fazer com que os jovens efetivamente façam a diferença na vida deles e na vida dos outros através do amor que Jesus nos tem. E muitas vezes aquilo que estamos a fazer na nossa estratégia este ano é chegar aos animadores. Eu acho que estes vídeos, como é que Cristo mexe, as nossas publicações, é para os jovens. Mas este ano, em especial e fundamentalmente, é para os animadores. É para ti, animador. É para ti que és mais velho e que queres passar e queres levar jovens a conhecer o amor que Jesus tem. É para ti que estamos a falar. E para isso, olha, abrimos o... Como é que eu ia dizer? É um formulário para preenchimento, para sabermos na nossa Diocese de Viseu onde é que há jovens, onde é que há grupos de jovens montados, constituídos, que é para irmos ao encontro deles, para ir ao encontro do animador que lá está e ajudarmos. Por exemplo, muitas vezes, como é que a gente há de fazer uma comunicação digital? Estão interessados? Não estão? Eu, como responsável da pastoral, até posso dizer assim: sim senhor, vou fazer uma formação. Mas será que os animadores querem mesmo isso? Querem mesmo uma formação da comunicação digital? Será? Como diz aqui o Fabrício, o senhor Fabrício, particularmente quero ir para o mundo real. Claramente, é aí que fazemos a diferença. O mundo digital é uma porta, é um mundo, sim, é um novo território, mas para fazermos a diferença é olho no olho, é no presencial. Ainda que a pandemia não nos deixe, é mão na mão, é mão na mão, é isso mesmo. É no mundo real que fazemos a diferença. Pois é, olha. Então é isso, o nosso objetivo grande é esse. Para já é saber onde é que há grupos de jovens instituídos e depois saber onde é que há animadores que querem ser guias de jovens e levá-los até às Jornadas Mundiais da Juventude. Porque não? Estão quase aí, estão quase aí. Está atento, está atento. Pois é, olha, outra novidade temos. Tenho uma novidade, tenho. Mais uma novidade hoje. Mas não vou dizer ainda. Vou ver quem é que está aqui. Além da malta que está aqui a comentar, que eu agradeço montes. Obrigado. Deixa eu ver. Olha, está aqui o nosso amigo Frei José Carlos. Deixa lá ver. Vamos convidá-lo hoje. Hoje vai ser a vítima. A vítima de como é que Cristo mexe. Vamos lá ver se ele aceita o nosso convite. E é isso. É verdade, nós somos muito maus. Olá, boa noite. Parei. Boa noite, Tudo bom? tudo bem? Pois é. Estava aqui a dar a minha palestra, o meu sermão, a dar um bocadinho da minha opinião, a fazer um bocadinho do Frei Zé Carlos, que conta histórias maravilhosamente no seu canal de, às segundas-feiras. Gosto imenso de ouvir. E então decidi eu hoje contar uma história. Muito bem, muito bem. Então, Boa Frei, noite. Boa noite. então, já sabe aqui do nosso programa, né? Já esteve aqui na outra semana. Sim, E é sim, sim. para apresentar aqui ao nosso público. Na verdade, quer queira, quer não, é bombeiro voluntário, como diz o outro. Quer queira, Ah, quer não. muito bem, muito bem. Não, sempre disponível. Obrigado, obrigado. É o nosso contador de histórias, na verdade. Gosta aqui da minha bombeira, ou não? Sim, faltam os livros. Pois é. Os livros vão sendo Se colocados. calhar tenho que fazer assim, vá. Pronto, para ver os livros. Começam,
a promessa é colocar um livro por semana. Uhum. Muito bem. Colocar um livro por semana. Uhum. E aqui então no nosso programa, Frei, os objetivos também era, e por isso é que tem o nome que tem, perceber como é que Cristo mexe. Não é? E então, eu não vamos estar com aquela coisa, foi sem querer, não. Eu convidei o Frei, se importava de ser sincero, sérios, não é? Eu convidei-o para se importava de hoje falar um bocadinho connosco de como é que Cristo mexe consigo. Sim. Bem, atualmente acho que através do dia a dia, através do cotidiano, através da oração, do encontro com as pessoas. Tantas vezes, há bocadinho falavas da vida real, da vida digital, mas seja lá onde for que encontremos uma pessoa, acho que isso nos provoca também, e é por detrás está o Senhor que nos provoca. Os problemas das pessoas, a vida delas, que nos provoca. Depois, bem, até eu chegar aqui, a ser frade, a entregar a minha vida ao Senhor, e Ele mexeu várias vezes na minha vida e foi-me conduzindo. O Frei lembra-se da primeira vez, se é que se pode dizer assim, da primeira vez que sentiu que Cristo mexeu consigo? Então, eu sou daqui da Diocese de Viseu, sou de uma pequena aldeia chamada Moita, Concelho de Castro Daire, e eu acho que pronto, nasci numa família católica, cristã, principalmente dos meus avós eu recebi muito, dos meus pais, mas dos meus avós eu recebi muito. E do meu avô que nunca conheci, há o meu avô José Augusto que eu nunca conheci, morreu um ano antes de eu nascer, mas ele foi beatificado pelo povo. Ainda hoje, se formos à minha terra, ninguém o conhece por José Augusto, mas por Santinho. O Santinho é o meu avô. E por isso recebi a fé um pouco dos meus pais, mas também dos meus avós. E por isso é difícil dizer quando é que foi a primeira vez. Acho que desde muito pequeno eu sentia o Senhor que mexia no meu coração. E recordo-me, ainda pequeno, daqueles momentos fortes, de algumas celebrações, de algumas histórias que a minha avó me contava. E por isso, quando eu tinha ali 7, 8 anos e brincava com os meus primos, eu queria fazer sempre o padre. Então ia a umas saias que a minha avó tinha, daquelas saias antigas brancas, e com as saias dela, eu que era pequenino, conseguia fazer os paramentos e celebrava a Já missa. os paramentos, atenção! E sim, já vestia os paramentos e celebrava a missa para os meus primos. Tinha muito azar, é que eles nunca ficavam a missa toda, iam-se embora e eu ficava a celebrar a missa sozinho. Graças a Deus, por enquanto, ainda nunca me aconteceu. À parte, na altura da pandemia, nunca me deixaram a celebrar sozinho. Mas acho que sim, que mexeu muito comigo nessa altura. Mexeu muito comigo na altura do crisma. Na altura do crisma. Eu tinha 14, 15 anos e ali houve muitas coisas. Eu acho que às vezes também há coisas que são importantes. Por exemplo, eu recordo-me, tornei-me assinante da Audácia e aqui um obrigado aos combonianos e à revista Audácia, que me ajudou um bocadinho a aproximar dele. O padre Dário dos combonianos, que mexeu muito comigo naquela altura. O Dom António Monteiro, o nosso Dom António Monteiro, que me carismou. E por isso, quando tinha 14 anos, sentia essa força do Senhor que mexia comigo, que puxava por mim. Depois, mais tarde, lá está, momentos. Recordo-me quando, mais tarde, aos 18 anos, o meu pai convidou-me para ser ministro extraordinário da comunhão. E na preparação, aqui em Viseu, mais uma vez o encontro com o Dom António Monteiro mexeu muito comigo. E em todas essas vezes que mexia comigo, eu também me perguntava, mas o que é que ele quer de mim? Será que devo ser padre? Mas fui sempre mandando isso para diante. E depois, com 18 anos, tinha mexido muito comigo. Depois, ali nos 18 anos, aconteceu tudo. Tirei a carta de condução,
pareceu o primeiro namoro sério. Fui para a tropa fazer o serviço militar. Vim da tropa, fui parar à Suíça, onde estive 4 anos a trabalhar. E por isso aqui houve tantas mudanças que eu pus na gaveta essa ideia, o que é que eu quero de mim. A verdade é que na Suíça, e aqui outra coisa que na Suíça, por exemplo, eu nunca podia ir à Eucaristia. Era impensável. Eu trabalhava num hotel na montanha, só tinha Eucaristia às 10h30 de manhã, em alemão, mas mesmo assim não conseguia, porque naquela hora eu estava a trabalhar. E por isso passava meses e meses sem poder ir à Eucaristia. E essa fome da Eucaristia mexeu muito comigo. Ajudou-me a valorizar, acho que valorizamos a água quando passamos pelo deserto. E ali ajudou-me a valorizar isso. E a verdade é que me faltava alguma coisa, por isso, com 23 anos, decidi, estava a correr muito bem na Suíça, estava mesmo a correr muito bem, tinha a vida bem estável, mas disse não, eu vou para Portugal. Mais uma vez aqui em Portugal, chegar, lutar de novo para organizar a vida. Entretanto, eu tinha começado a construir casa e lá na minha terra e tudo. E depois de 4 anos a lutar, quando olhei para a minha vida e disse, está de novo tudo organizado, está tudo bem. Eu olhei para aquilo e disse, não, mas não é aqui. Não faz sentido, falta-me alguma coisa. E nessa altura conheci os frades, e foi também o encontro com os frades que me fez ir à procura, e andei quase 1 ano a ser seguido pelos frades. Aqui em Viseu? Aqui em Viseu, sim. Aqui em Viseu, na igreja, onde estou agora, na igreja dos Terceiros. Comecei a vir de início comecei a vir à missa das 8 da manhã de domingo, depois comecei a vir também algumas vezes na semana, depois comecei a vir quase sempre na semana, depois comecei a vir rezar as laudes ou as vésperas e depois acabei por cá ficar. Mas recordo-me que neste tempo, se calhar, este foi o período em que o Senhor mexeu mais comigo. No sentido, foi um momento muito forte da minha vida, porque eu andei quase 1 ano à procura o que é que Deus queria de mim. Só que às vezes acontece-nos isto. Foi o que aconteceu, se calhar, ao jovem rico. Eu ia ter com o Senhor e disse, o que é que tu queres de mim? O que é que tu queres de mim? Mas ia com as mãos cheias daquilo que eu tinha feito, daquilo que eu tinha construído, se calhar com o meu orgulho, eu fiz isto, eu construí aquilo, eu fiz e depois ia assim com as mãos cheias a dizer, o que é que tu queres de mim? E em 2003, naquela quaresma, mexeu muito comigo. Foi uma força mesmo muito grande. Recordo-me algumas vezes eu estava a trabalhar e no bocadinho que tinha à tarde fugia para a Sé, porque havia lá adoração e estava diante do Senhor, e aquilo mexeu muito comigo, sobretudo o amor, o grande amor que Deus tem por nós. E naquela Semana Santa, contemplar a Semana Santa e o amor que Deus tem por nós, aquilo mexeu. E no Sábado Santo, foi no dia 19 de abril de 2003, era um Sábado Santo, eu estava a trabalhar, trabalhei sempre, 8 anos, trabalhei na cozinha, eu era cozinheiro, e naquele dia tive os clientes normais e estava a preparar um batizado que ia ser à noite. A criança que costuma vir às nossas orações da TZ, essa criança da altura, era batizada na Vigília Pascal e depois vinham comer ao restaurante. Depois foi um dia de muito trabalho, mas eu recordo-me os movimentos que houve cá dentro naquele dia. E contemplei o amor de Deus, o quanto Ele nos ama. E então, eu acho que naquela altura, naquele dia, eu consegui fazer um movimento, que foi não ir para Deus assim, com as mãos cheias, mas esvaziar e dizer, Senhor, olha, o que fiz, deixa para trás. Estou aqui, o que é que tu realmente queres de mim? Mas venho de mãos vazias, coloca o que quiseres. E ali, ali ainda mexe comigo hoje, cada vez que me lembro daquele dia, e naquele dia eu decidi, ok, vamos a isso.
queres que eu seja frade? Vamos a isso. E ali deixei o trabalho, deixei o que tinha e entrei no convento, entrei depois em setembro de 2003 e comecei esta aventura. Frei, deixe-lhe partilhar consigo que eu também fui assinante da Audácia. Ah, muito bem. Eu acho que muitos de nós, da nossa geração, digamos assim, de alguma maneira fomos tocados pelos comunianos. E Sim, sim. por aquela vontade de sermos missionários e de irmos de encontro ao outro, não é? Víamos aqueles artigozinhos que eles colocavam. Eu, pelo menos, lia Sim, a sim. revista do início ao fim. Pronto. Os Invencíveis. Eu acho que isso, e partilhando um bocadinho o que o Frei está a dizer, a Helena também está a dizer que também seguia a Audácia. Bem, exatamente. E eu acho que aí Cristo mexe, é incrível, porque nós estamos numa fase de descoberta, não é? E a Audácia abre-nos o horizonte da nossa mente para uma terra completamente desconhecida, não é? Porque não havia televisão naquela altura como temos hoje, as notícias não eram o que eram, e contavam-nos realidades, algumas trágicas, não é? Mas sempre com aquela coisa da esperança e que podemos fazer a diferença. Eu acho que a Audácia de nós pôs aquela sementinha e a vontade de fazer a diferença. E o Frei diz a mesma coisa, não é? Ainda que, nem que fosse a campanha Passar os Mares, que tínhamos que vender o Sim, campo sim. a angariar, tudo. Ou seja, isso já nos fazia mexer. Um bocadinho a gente a tentar fazer aqui um paralelismo. Aqui deixa lá dizer, aqui a Ana Paula, diz também era da Além-Mar. É verdade, também havia a da Além-Mar, mas era mais para a malta mais com mais idade. A ser mesmo para a malta mais jovem, criança quase. Sim. E aí já nos pediam a nossa participação, não é? Com a campanha que ainda hoje existe. Eu ainda hoje recebi a campanha para apoiar o Passar os Mares. Acho que Daniel Comboni e os combonianos fizeram também um trabalho junto de nós, jovens da altura. Eu acho que é um bocadinho isso que a gente também, não sei, inspirados por aí, que tentamos agora passar um bocadinho para o digital, não é? Fazer audácia no digital. Sim. Isso que eu queria partilhar consigo, a dizer, estamos juntos na audácia. É sim. Vou fazer uma pergunta aí, porque efetivamente Cristo mexe, não é? Cristo mexe e mexe de uma maneira. Eu só faço assim, não é? Não descrevemos bem, só sentindo, não é? Só nos abrindo a sentir é que percebemos o que é. Mas fazer-lhe então uma pergunta é verdade, o Frei chegava, como estava a contar, chegava com as mãos cheias a dizer, então mas o que é que queres? Mesmo que Cristo quisesse lá colocar qualquer coisa, caía ao chão. É sim. Mas esse processo de virar as mãos, não é? E esvaziá-las, provavelmente também não foi fácil, não é? Teve que ser algo, se calhar, ou seja, pergunto-lhe, foi o salto de fé virar? Certo. Sem dúvida, mas também foi aquela força do alto que não sabemos explicar, porque eu repito, naquela semana, ao início da Semana Santa, eu tinha tido um colóquio ainda com o padre espiritual e era sempre as mesmas coisas. Sinto que há aqui uma força, sinto que Deus quer alguma coisa de mim, não sei o que é que Ele quer. Era sempre isso, porque faltava essa coragem. E recordo-me naquela quinta-feira santa, sexta-feira santa, senti tão profundamente este amor deste Deus que me dizia, deixa-te envolver, não tenhas medo. E este amor foi tão forte que quase foi... se me tivessem dito 2 semanas antes ou 3 semanas antes, deixa tudo e vai em diante, mas estás doido da cabeça, nunca na vida. Por isso, foi necessária uma coragem grande, mas foi necessária uma força, primeiro, uma força que vem do amor dele. Depois, foi necessária, depois que esta decisão veio, e disse, é isto que eu quero,
É claro que não foi fácil, porque eu tinha feito um caminho, mas os meus familiares viam-me com carro, casa, trabalho, os meus amigos e todo, que não tinham feito este caminho, e por isso ali foi preciso essa força para dizer não é isto que eu quero. Tive pessoas que, amigas, que disseram, tu estás doido. Alguém disse à minha mãe, olha, deixa lá, vá, melhor frade que drogado. Eh, ou E, também pessoas que vieram de propósito para me dizer, olha, quero te dar um abraço, porque eu sempre senti isso, sempre senti que tu tinhas que dar esse passo. Aqui teve de haver esta força, mas repito, aquele clique de esvaziar foi uma força também que veio do Senhor. hum, Frei, e essa força, é verdade que nós, Cristo mexe e nós sentimos essa, mas depois, e eu estou a fazer perguntas dramáticas, mas eu acho que os jovens também precisam de sentir isso, porque a verdade é essa, e voltando à Sim, sim, sim. audácia, quando acho que todos nós que lemos a audácia, também sentimos aquela vontade. Deus também nos está a chamar para a missão. Está-me a chamar para a missão, não é? Muitas vezes não sabemos que missão é aquele. E a missão, hoje em dia eu sei que a missão é muita coisa, pode ser muita coisa. Os desígnios são intensos. Mas na altura, jovem, não é? Dizia, pá, está-me a chamar para a missão, mas o quê, mas o quê, mas o quê? Que é o que o Frei estava a dizer. A gente sabe que está aqui um chamado, mas para quê? Sim, 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 sim. Portanto, acho que estas perguntas podem ajudar também quem nos está a ver, quer agora, quer depois na gravação, também a Sim, sim. sentir que é verdade, todos nós sentimos este chamado, este mexer de Cristo. Não é? O importante é preciso a coragem que é preciso ter para tomar a decisão. E depois é a pergunta que eu lhe faço, que é, tomou a decisão, teve que enfrentar a família, o normal, não é? Deixa tudo e segue, não é? Portanto, as pessoas que estavam à sua volta, com certeza que reagiram, porque também não o queriam perder, não é? Por assim Sim, dizer. sim, sim, sim. Mas depois o Frei, passando toda essa fase, não sentiu ainda assim no processo dúvida. Sim. Bem, antes de responder, digo só, quem nos está a ouvir agora, se quiser fazer alguma pergunta, pode estar à vontade para escrever ou para fazer. Hum, onde não há dúvidas, não há fé. Onde não há dúvidas, não há fé. E o nosso caminho não é um caminho de certezas, mas um caminho de fé. E ainda bem que há dúvidas. Porque as dúvidas, se nós paramos nelas, matam-nos. Mas se nós aceitamos o desafio, as dúvidas fazem-nos crescer. E dúvidas há sempre, no sentido, a dizer isto muito sincero, a dúvida se realmente foi isto que Deus me chamou ou não, nunca a tive. A partir daquele momento que eu senti esse chamamento, nunca senti aquela dúvida, mas será que é isto mesmo que Deus queria de mim? Este dar-me? Não, nunca a tive. Agora, o como no dia a dia, o como concretizar, sim, tantas vezes. E é uma procura sempre de fé. E à medida que vamos caminhando, temos que ir sempre à procura. E o dia em que pararmos, a nossa fé cai. Por isso, sim, e tantas vezes, por exemplo, tantas vezes me senti incapaz daquilo a que Deus me chama. E disse, mas, e muitas vezes eu olhava para ele, a minha oração era mesmo zangada, olhando para ele e disse, então, eu estava muito bem na minha cozinha, estava tão bem na minha vida, estava tão bem, e tu foste-me desinquietar, agora arranja-te, é um problema teu, eu não sei o que é que é de fazer, é um problema teu, desenrasca-te. Tantas vezes a minha oração foi essa. E olha, ele desenrascou-se sempre, até agora, quando me zanguei com ele desenrascou-se sempre. É isso, é isso. Eu acho que há muitos jovens que. Eu vou lhe dizer, eu fui às jornadas, a minha primeira jornada mundial da juventude foi em Madrid. E estávamos lá num pavilhão com a festa dos portugueses e ainda era vivo Dom Policarpo, acho que é Dom Policarpo. Sim, 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 E ele sim. também contou uma história assim, de que também quando estava na sua decisão, porque ele tinha namorada, também tinha uma vida, mas estava na decisão se ia para então para padre ou não,
fazia o sacerdócio. Ele também contou, chegou lá, acho que era em Lisboa, chegou à frente do sacrário e também se virou zangado. Disse, como é que é? Tu queres ou não queres? Toma lá, ajuda-me a tomar a decisão, se queres que eu vá, dá-me um sinal. Eu acho que muitos jovens, talvez, lá está, também porque é uma coisa que nós passamos a eles, aquela seriedade, Jesus é o Deus e tal, mas acho que eles ficam surpreendidos, pelo menos eu fiquei e disse assim, epá, ele era cardeal, né? E agora está aqui a dizer que se zangou com Deus, pôs o dedo na nariz a Deus, como ele disse, epá, né? Mas quando nós percebemos que é possível fazer isso, não é? E que Deus não se zanga connosco, antes pelo contrário. Na verdade, se nós estamos a ir a Ele é porque também o amamos e queremos a ajuda dele, e é isso que Ele está de mão estendida e quer que a gente estique a nossa para Ele nos ajudar. E isso, eu acho que, pelo menos para alguns jovens na altura, em Madrid, foi assim uma coisa tipo. Eu acho que me chegaram a dizer, um jovem, a dizer: eu vou fazer como o Dom Policarpo. Quando chegar, eu vou falar com ele. E eu disse: fala. Deixa eu partilhar aqui uma coisa. Peraí, só partilhar aqui da Ana, que mandou-nos aqui umas mensagens a dizer que já tinha por volta de 30 anos e tudo isso dos missionários combonianos, os calendários, as viagens, além-mar, participou em tudo. E já casada e com 3 filhos, onde lhes ensinei a vida cristã. Portanto, ela usou provavelmente a além-mar e a audácia para também ensinar os valores. E depois diz assim: ensinei com coração mesmo. Foram acólitos, ajudaram em tudo na igreja como catequistas e tocaram órgão, hoje cresceram. E a vida deles não lhes dá muito tempo para irem à missa. A vida, por vezes, não nos dá tempo para irem, mas são católicos. Eu acho que isso, a primeira análise, é o que é o mais importante, não acha, Frei? A questão de ser católico e de se viver estes valores cristãos, católicos, não é? Que é como eu estava a dizer. Quando estava na Suíça também não conseguia ir à missa, não é? Sim, E se sim. calhar os filhos desta senhora também sentem como ao Frei, como todos nós, quando nos falta a Santa Missa, um vazio, não é? Sim, Isso. sim, sim. Sim, e aqui eu há bocadinho passei depressa, mas aqui fazia-me mesmo muita falta, por isso eu no domingo eu não conseguia ficar em casa. Eu quando tinha a folgazinha da tarde, no restaurante, como sabem, trabalhamos de manhã e depois à noite tínhamos ali a folgazinha da tarde, eu corria à igreja e estava lá e lia as leituras do dia e ficava ali diante do Senhor como quem tem uma fome grande e como quem lhe falta alguma coisa. Por isso, acho que este desejo grande do Senhor é importante. Depois sabemos que sim, mas quando a fé chega ali ao coração, é muito importante. Por isso esta nossa telespectadora, esta nossa amiga aqui, a Ana Paula Rebelo, acho que é isso. O trabalho que ela tinha que fazer, fê-lo bem, não é? Porque passou Sim, os sim, valores cristãos. Pois é confiar, porque Cristo há de mexer. Amiga sim. Ana, está de mexer. Né? E Quando é a o que o Frei semente está está lá. está lá, exatamente. E é o que o Frei está a dizer, que era para retomar esse ponto, que é onde não há dúvida, não há fé. É Sim. verdade. Porque muitas vezes a fé é tipo testada, não é? Na dúvida e nessa incerteza. Quero ouvi-lo mais, mas vou-lhe fazer só mais uma pergunta. Muito bem. Portanto, perante tudo isso, não é? Ou seja, todas essas dificuldades, todos estes desafios que Cristo que mexe lhe foi colocando na vida, hoje, e ao dia de hoje, olhando para trás, sente que valeu efetivamente a pena. Sim, sem dúvida. Acho que o dia em que eu sentisse que não tinha valido a pena, desistia. Não quer dizer. A pergunta era tipo, se valeu a pena, mas, sei lá, nos contasse um episódio ou assim, algo que, por exemplo, efetivamente tenha sentido assim, epá, top,
Obrigado, Senhor, por me teres posto neste caminho. Uhum. Percebe? Sim. Então, eu acho que isto eu sinto todos os dias. Todos os dias. No sentido, tantas vezes chego à noite cansado, eu digo, estou mesmo cansado, mas eu não poderia ter feito outra coisa. No sentido, senti que aquilo que eu estou a fazer e aquilo que eu estou a viver é a minha missão. E senti que isso me realiza, porque não podemos ter ilusões. Não podemos ter ilusões. Não podemos pensar, e às vezes há esta ilusão, agora que eu decidi seguir o Senhor, que eu deixei tudo, agora o Senhor vem lá com uma vassoura, varrer todas as areias na frente dos meus pés para eu não pisar em alguma, para não me magoar, isto agora vai ser às mil maravilhas. E quando dizemos que seguir a Cristo, deixar que Ele mexa connosco, que nos traz felicidade, é verdade. Mas dizer que nos traz facilidade, não é verdade. Ser feliz e ter a vida fácil não é a mesma coisa. E por isso, é claro que também tive momentos em que me sentia cansado, em que, como dizia, agora, que vale a pena, sim. Eu acho que algumas vezes olho para uma foto minha ou para o espelho e digo, mas eu não podia ser outra coisa. E não me imagino de outra maneira. Aquilo que o Senhor me vai confiando, diz bem, mas é isto que eu espero de mim. Repito, não com um diálogo, um discurso fácil, não de facilidade, mas de dar sentido, de dar peso. Sim, Frei, mas lá está. Eu acho que o discurso fácil não há em lado nenhum. Porque provavelmente o Frei, quando também estava na cozinha, e por falar disso, eu gostava de provar. Temos que jantar quando passar a pandemia, para provar um dos carbonados. mas a verdade é essa, provavelmente também quando estava na cozinha, e agora na televisão há tantos programas que mostram o que é a cozinha industrial, o que é a cozinha do restaurante, e esse também não há facilidades. Portanto, acho que isso é que às vezes é importante nós percebermos que o importante é se nos realizamos, se aquilo que estamos a fazer nos realiza, não é? Então se nos realiza, como há aquele ditado popular, quem corre por gosto não cansa, não é? Se nos realiza, qualquer dificuldade, qualquer obstáculo, nós vamos lutar e não desanimamos para ultrapassar. Acho que é isso que às vezes a juventude também precisa de saber. Que, o que é que eles andam à procura, como nós andávamos na nossa altura, não é? É a felicidade, não é? É sentir-nos pesados. Só que muitas vezes não sabemos como, não é? E se buscamos a realização através do caminho mais fácil, não é? Aquele que aparentemente está mais varrido, que é para não tropeçarmos em tantas pedras, se calhar mais à frente vamos ver que não é nada daquilo, não é? Aquilo é só um chamariz que se torna muito mais complexo. Portanto, temos que seguir o nosso coração, não é? Aquilo que eu estou a ouvi-lo e que me está a ressoar em mim é que as nossas é seguir o nosso coração, seguir aquilo que sentimos que Deus nos diz, porque Ele também quer a nossa felicidade, certo? Ele também quer a nossa realização plena como seres humanos. E não é por ser Frei que deixou de se realizar como ser humano, certo? Não está a ouvir. O sonho de Deus é a nossa felicidade. Ele tem esse sonho. É a nossa felicidade. E dizia o Dom, hoje recordei o Dom Ilírio, que eu costumava muitas vezes dizer que ser santos é ser feliz é ser santos. O sonho de Deus é a nossa felicidade. E tudo aquilo que Ele nos diz, acho que como uma boa mãe ou como um bom pai, se nos diz alguma coisa, é para a nossa felicidade. É para a nossa felicidade. Por isso, é claro que sim. E seja onde for, eu acho que para todos nós cristãos ele tem um projeto. Tem um projeto. E é um projeto de felicidade. Depois, cada um de nós tem que descobrir o como. E depois o como, aquilo que serve para mim, não serve para todos. O como, há vários caminhos. Mas o projeto é sempre da felicidade. Esta felicidade que passa através de nos deixarmos mexer por ele. É verdade. E quando ele cresce, sim.
E os caminhos, esses vários caminhos, como está a dizer, não são eternos ou não são caminhos permanentes, porque até é avaliado pela sua história, não é? Que teve uma vida civil, digamos assim, como cozinheiro, mudou, e aquilo que estava a dizer, estávamos a rir há pouco, se sentisse que esse também não era o seu caminho, também mudaria, porque se não sente no seu coração a felicidade é porque Deus também não está a querer que aí esteja, não é? Portanto, talvez acho que é fundamental. Sem dúvida, sim, sim. Mas, Frei, olha, obrigado. Nada. Eu falar contigo é sempre um luxo. É sempre uma graça de Deus. É sempre muito bom, muito bom, muito bom. Olha, Obrigado. vamos terminar com a sua história. Está bem? Agora, espera. Já houve uma história. Enquanto pensa na história, eu há bocadinho tinha dito que tinha uma novidade aqui para o pessoal. Não é? Quem nos está agora, ou quem nos vai ouvir depois gravado. A novidade é que este ano estamos a pensar e vamos preparar tudo para fazermos o nosso Festival Diocesano da Canção. É uma coisa que vários grupos que têm este cariz mais musical e que gostam nos pediram. E já é uma coisa também já não acontece há alguns anos na nossa diocese. E nós, Pastoral Juvenil, estamos a comprometer fazer o festival. Ainda não sabemos como por causa da pandemia, não é? Se dá se vai ser um formato digital, não importa. Mas vamos realizá-lo, certo, Frei? Vamos realizá-lo. Ok. Lanço já então vai ser, não temos ainda a data definida, mas já temos um tema. Está bem? O tema para quem nos estiver a ver agora em direto ou depois na gravação. O tema para o Festival Nacional, que portanto nós tomamos-lo como nosso no nosso diocesano, é Levanta-te, que tem a ver com o lema para as jornadas. Sim. Levantou-se e partiu apressadamente. Não é? Portanto, o tema para as canções, para o Festival Diocesano da Canção é Levanta-te. E não tem, para já, em breve vai ser o regulamento também, com as datas e tudo, mas para já é só isto. Não é preciso mais mensagem, é só que tenha a ver com a palavra levanta-te. Está bem? Se estiver aí a ver e que gosta de compor, gosta de fazer umas músicas, vai já preparando porque vai acontecer. Vai acontecer. É essa a novidade que tínhamos para o pessoal. Portanto, Frei, já vamos quase com 50 minutos. O tempo passa mesmo. Estamos a falar consigo. Obrigado. E então, olha, vamos terminar com a sua história, agradecendo-lhe de coração mesmo este bocadinho desta partilha pessoal que teve connosco com o Cristo Mês. Ok. Então, levanta-te. Vamos com uma história que nos chama a levantar voo. E, sobretudo, hoje, que já estamos a viver as vésperas da Imaculada Conceição. Então, a história, vamos colocá-la na minha terra, na Moita, onde um dia havia um casal de milhafres, todos nós já vimos os milhafres, como estas águias grandes, que fez um ninho lá, bem no alto. E não se sabe bem porquê, um dia um ovo desse milhafre rebolou por ali abaixo, com tanta sorte não partiu, onde é que vai parar o ovo? Um galinheiro. As galinhas veem um ovo, chocam-no logo, é que não há dúvida. Então, as galinhas chocaram esse ovo, que era do milhafre, o grande inimigo que as apanha. E nasce este milhafre pequeno, esta pequena águia, vamos chamá-la assim, e misturada com as galinhas, aprende a comer milho, aprende a esgarvetar a terra, aprende a andar à procura de minhocas e aprende a viver uma vida de galinha. De vez em quando os milhafres andavam lá por cima a ver se caçavam as galinhas. E quando apareciam, as galinhas entravam em alvoroço e diziam: cuidado, cuidado, vem um milhafre. E este milhafre, que tinha aprendido a viver com as galinhas, olhava e dizia: ah, que bonitos são os milhafres, como é que eu gostava de ser assim.
Como é que eu gostava de viver também lá nas alturas. Como é que eu gostava de voar assim. As galinhas, estás doido? É o nosso inimigo. Escapa. Mas este milhafre passou a vida a sonhar. A viver como uma galinha e a sonhar ser um milhafre. Aquilo que realmente ele era, mas ainda não tinha tido a possibilidade de descobrir. E às vezes nós também corremos este risco. Às vezes corremos nós este risco de não descobrirmos verdadeiramente quem somos e o que somos. Na realidade, nós somos milhafres. Nós fomos criados para voar lá nas alturas. Mas às vezes andamos demasiado agarrados à terra e iludimos-nos. E estes dias, com a morte da Sara Carreira, vi algumas mensagens de pessoas que dizem: mas que ilusão, mas que quantas vezes nos enganamos, mas esta vida às vezes é uma ilusão. E é verdade. Se colocarmos as nossas esperanças todas aqui, é uma ilusão. Mas hoje temos Maria, o Levanta-te é de Maria, Maria que se levantou lá bem no alto. E hoje contemplamos Maria como Imaculada Conceição, como aquela que já está lá, junto de Deus, e que nos acena a dizer: não és uma galinha, não foste feito para andares gravitar na terra, mas levanta, levanta os olhos e olha cá para cima. Onde eu estou é onde eu te quero. Meu filho, minha filha, onde eu estou é onde te quero. Por isso, este desafio, levanta-te, levanta o teu olhar, foste feito lá para cima. Fantástico. Obrigado, mais uma vez. De nada, de nada. Um Fantástico. abraço para todos. Um abraço para todos. Para ti também. Com licença. Yes. Pois é, pessoal. Estou aqui a tentar tirar o freio, mas pronto. Também pode estar freio. A cruzinha não Ok. aparece. Mas é mesmo, é o que o Frei disse e terminamos assim com essa reflexão e esse chamado de Maria. Olha para cima, também és humilhado e na verdade Maria é intercessora por nós junto de Cristo, portanto deixa que Cristo mexa em ti para ver se descobres que tipo de ave és, se és uma galinha, se és um de verdade. Está bem? Então, obrigado a todos. Uma santa noite. E até lá. É só aqui mais uma mensagem da Ana a dizer: eu sou de Forno de Algodos e meio ano nos separa da morte de 2 jovens. Também é verdade. É verdade. Bem no acidente da Juventude Mariana Vicentina. É verdade. Sim, sim. É verdade. Mas acho que também foram jovens que marcaram pela diferença que fizeram. Também. Portanto, apesar de terem uma curta vida, não podemos vir como vida é o que Deus quer, e acho que no tempo que Deus lhes deu para voarem aqui entre nós, acho que também contribuíram muito para fazer a diferença. Um abraço à Ana, então, um abraço a todos, uma santa noite, está bem? E até para a semana. Cá estamos. Ah, é verdade, e não recebi nenhum logo. Não recebi nenhum logo. Portanto, lembro, quem quiser fazer um logo para como é que Cristo mexe, esteja à vontade. Está bem? Um abraço a todos. Um abraço, adeus. Com licença.